Sexto ano, vamos continuar a revisão dos nossos conteúdos do segundo bimestre. Nós falamos sobre os números primos e agora vamos ver como podemos pegar um número que é composto e transformá-lo em um número primo, em fatores primos. Bom, nós entendemos que os números eles podem ser classificados em primo e composto. Primo é quando ele tem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. E composto são todos os números que possuem de 3 a mais divisores. Bom, um número composto ele pode ser transformado em um número primo, em forma de fatoração. Então, decomposição em fatores primos, todo número natural maior que 1 pode ser decomposto num produto. Produto é forma de multiplicação de 2 ou mais fatores. Exemplo, a decomposição do número 24. Eu posso escrever o número 24 em fatores, podemos escrever 4 vezes 6, que é 24. Também podemos escrever 2 vezes 2 vezes 6, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 6, 24. Ou nós podemos escrever o valor 24 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Observe que a última fatoração, nós utilizamos apenas números primos. Na primeira, nós usamos dois números compostos, o número 4 e o número 6. Na 24, no segundo, nós usamos o número 6, que é um número composto. E na última, usamos os números 2, que é um número primo, e o número 3, que é um número primo também. Então, quando nós utilizamos apenas números primos para realizar uma decomposição, escrevemos em fatores, ou seja, uma multiplicação, nós chamamos de decomposição em fatores primos. Observe que, devido ao fato do número 2 aparecer 3 vezes, nós escrevemos ele na forma de potência. Então, ficamos com a base 2 elevado a 3 vezes 3. Bom, como eu posso fazer para decompor um número em fatores primos? Vamos fatorar o número 42. Para escrevê-lo em fatores primos, de uma forma um pouco mais prática, você escreve o número, passa um risco e começa a dividi-lo. Você tem que lembrar dos números primos e dos critérios de divisibilidade para ter menos dificuldade para fazer o processo. Por exemplo, o primeiro número primo é o número 2. Ele é o único número primo que é par. Isso quer dizer que se você está dividindo um número e ele é par, você inicia sempre pelo 2. Bom, o 42 é um número par, então 42 dividido por 2 é 21. Observe que 21 já é um número ímpar. Eu não posso mais dividir por 2. Eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o número 3. 21 dividido por 3, 7. O 7, ele também é um número primo. Então, ele só vai ser divisível por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, como eu vou escrever isso? Eu vou escrever isso na forma de fatores. Multiplicação. O número 42, escrito em fatores de números primos, é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 7. Os números que nós utilizamos para desenvolver a divisão do valor 42. Nosso próximo exemplo é o número 125. O 125, ele não é divisível por 2, porque ele não é um número par. Ele também não é divisível por 3. Para ser divisível por 3, você tem que somar os algarismos e esses algarismos também têm que ser divisível por 3. Ao você somar os algarismos 1 mais 2, você tem 3. 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3. Observe na tabuada de multiplicação por 3 que não tem nenhum resultado que seja 8. O próximo número primo é o número 5. No critério de divisibilidade, diz que você sempre que dividir um número e ele for terminado em 5 ou 0, ele também é divisível por 5. Bom, então, 125 dividido por 5 é 25, 25 dividido por 5 é 5 e 5 dividido por 5 será 1. Observe que o número 125, os fatores primos dele é apenas o número 5. Então, eu vou escrever o número 5 e esse número 5 foi utilizado 3 vezes. Então, o expoente será 3. É o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5. Só está escrito em forma de fatoração. Bom, o número 18.
O número 18 ele é par, então ele sempre vai ser divisível por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 já não é par, próximo número primo, número 3. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Observe que ao dividir o número 18 por números apenas primo, nós utilizamos o 2 uma única vez e o 3 duas vezes. Então, ficamos com 2 vezes 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. O número 121, ele é um número ímpar. Isso quer dizer que ele não pode ser dividido por 2. Ao somarmos os algarismos dele, 1 mais 2 é 3 e 3 mais 1, 4. 4 também não divide por 3. Se eu for observar o número 5, esse valor tem que terminar em 5 ou 0. Ele também não termina, não é divisível por 5. E também não é divisível por 7. Ele será divisível apenas pelo número primo 11. 121 dividido por 11 é 11. E 11 dividido por 11, 1. Observe que nos fatores primos nós utilizamos apenas o número 11 para fazer a divisão. E o 11 apareceu duas vezes. Então, ficamos com 121 é a mesma coisa que 11 elevado a 2. Bom, fatores primos, eu só posso fazer essa divisão por números primos. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem são os números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 23 e assim por diante. Vamos lembrar agora o que é um MDC e um MMC. MDC, máximo divisor comum, de 2 ou mais números naturais. É o maior número natural que é divisor ao mesmo tempo de todos eles. Isso quer dizer que nós estamos procurando um número que divide todos os números que eu estou calculando o máximo divisor comum. E esse valor, ele é sempre o maior. Mínimo múltiplo comum de dois números ou mais naturais é o menor natural não nulo que é múltiplo ao mesmo tempo de todos esses números. Bom, o primeiro múltiplo sempre será zero. A partir do zero, quem é o próximo número que é múltiplo ao mesmo tempo? Ou seja, que é o resultado de uma multiplicação entre vários números. Vamos utilizar como exemplo, para calcular isso, os números 10 e o número 20. E vamos lembrar como podemos fazer esse cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. Bom, para fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum, você vai escrever os números e vai passar um risco. A partir daí, você vai fazer uma fatoração, uma divisão apenas pelos números primos, iniciando sempre do 2, se um dos números for par. Então, você vai dividir 10 dividido por 2, 5, 20 dividido por 2, 10. Observe que você ainda tem um número par, o 10. Então, você continua a utilizar o número 2. 5 dividido por 2 não é exato, você vai repetir aqueles que não tem como dividir. 10 dividido por 2, 5. Logo, você tem agora 5 e 5, que só pode ser dividido por 5. 5 dividido por 5 será 1. No mínimo múltiplo comum, ao chegar ao fim dos seus cálculos, você vai chegar ao número 1, sempre, sem exceção. E os números que aparecem, que você utilizou, você irá multiplicá-los. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Isso quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre os números 10 e 20 é o número 20. Ele é o menor múltiplo entre os dois. Ele é o menor número que eu consigo dividir o 20 e o 10 ao mesmo tempo. Agora, se eu tiver que calcular o máximo divisor comum, o maior divisor entre os dois números, o 20 e o 10. Bom, agora, no máximo divisor comum, eu preciso de um número primo que divide ao mesmo tempo os dois números. Eu não posso dividir apenas um, como eu fiz no mínimo múltiplo comum. Pelo 10 e pelo 20 ser números pares, então nós podemos dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2,
10. Eu preciso agora de um número primo que divida ao mesmo tempo o 5 e o 10. Esse número é o próprio número 5, porque 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 será 2. Observe que eu não tenho nenhum número que não seja o próprio 1 que divida 1 e 2. Logo, completamos assim a nossa divisão. Não podemos proceder mais. E multiplicando 2 vezes 5, 10. Isso quer dizer que o máximo divisor comum entre o número 2, o número 10, aliás, e o número 20 é o número 10. Já o mínimo múltiplo comum entre os números 10 e 20 é o número 20. E eu devo lembrar, no mínimo múltiplo comum, eu continuo usando a divisão enquanto o mesmo número para dividir, enquanto pelo menos um deles consegue dividir. Aqueles que não dividem, você simplesmente repete, como fizemos com o 5. Já no máximo divisor comum, é obrigatório que você realize a divisão ao mesmo tempo por todos os números. Caso isso não aconteça, você não consiga fazer isso, então você para a divisão. Isso quer dizer que, na maioria das vezes, no máximo divisor comum, você não vai chegar no número 1 para todos os valores. Já no mínimo múltiplo comum, você sempre vai chegar no número 1 para todos os valores. Assim, nós concluímos a nossa parte sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, estudo de múltiplos e divisores na nossa revisão.